Bom, vamos examinar aqui aquele problema da fatoração. É bom que nós já vimos naquele nosso teste para ver se o número era primo ou não. Bom, então o que é a fatoração? Ela consiste em descobrir o menor divisor maior do que 1, tá certo? De um inteiro V, que é maior ou igual a 2, que é dado, tá certo? E esse problema é muito importante por causa ele é a base da segurança das técnicas criptográficas atuais. Essa aqui, gente, é uma função para calcular o menor fator de um inteiro V, que eu suponho que ele seja maior ou igual a 2. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu pego P aqui, tá certo? É a minha tentativa de divisor. Bom, então eu tento primeiro dividir o número por 2, depois tento por 3, depois tento por 4, até chegar no próprio número, no pior caso. Tá bom? Ou seja, até eu encontrar um divisor, ou, o que é também o caso de um divisor, chegar no próprio número, porque ele é divisor dele mesmo. Isso aqui, né, essa função módulo, né, ela devolve o resto da divisão de V por P. Então, enquanto o resto da divisão de V por P for diferente de 0, eu vou fazendo P igual a P mais 1. Se ele parar, tá bom, gente? Eu parei num divisor, tá? Eu só vou sair desse loop quando eu tiver um valor P tal que esse resto aqui seja igual a 0. E eu sempre vou parar por quê, gente? Porque eu supus, com a hipótese, tá? Que V é um inteiro maior ou igual a 2 e, no mínimo, para P, no pior caso, tá certo? Quando P for igual a V, eu terei um divisor. Bom, então isso aqui está correto por causa disso aqui. Então vamos agora ver algumas coisas sobre esse programa, essa função. Aqui está a minha função menor fator. Eu vou, então, rodá-la lá no Scilab. Tá certo? Isso aqui é igual dar um exec. Então agora o Scilab já está sabendo da existência dessa função. Deixa eu colocar tem um outro programa aqui também, que é esse programa Fatora aqui. Tá bom? Esse programa, ele chama a função menor fator, tá bom? Ele lê um valor V, ele lê repetidos valores, tá bom? E ele para quando o usuário, porque aqui tem outra leitura, tá bom? Aqui no fim do loop, aqui fora do loop e aqui no fim do loop tem uma outra leitura para ver, certo? Ele para quando o usuário entrar com um valor menor que 2. Tá? É só uma convenção aqui para o usuário conseguir parar. Aí o usuário vai encontrando o menor fator de diversos valores. E aqui, ó, tá vendo? Aqui está a chamada para essa função menor fator. E eu usei aqui, gente, uma função chamada timer do Scilab, que isso aqui equivale a um cronômetro. Quando você chama timer pela primeira vez, você dispara o cronômetro. Quando você chama pela segunda vez, você lê o cronômetro. Bom, então aqui, ó, tá vendo? Eu disparo o cronômetro aqui, bom, antes da chamada de menor fator e leio o cronômetro aqui, depois da chamada de menor fator, ok? O resto aqui é a impressão do resultado. Deixa eu rodar esse programa, deixa eu rodar ela aqui com 10, por exemplo. Bom, aqui, ó, 10 é divisível por 2, o tempo que eu consegui medir aqui foi de 0 segundos. Agora deixa eu pôr um número primo que eu sei de cor aqui, 100.003. Demorou 4,35 segundos. Deixa eu pôr, você pode pensar que é porque o número é grande, né? Mas vamos pôr aqui, ó. 100.007, para ser um número ímpar aqui, tá bom? Foi bastante rápido também, tá certo? Foi abaixo da precisão que ele consegue detectar tempo aqui. Essa função time não é muito precisa, não. E acabou muito rapidamente. O que eu quero que vocês concluam daqui, certo? É que o tempo de execução de um algoritmo, de uma função, de um programa, certo? Ele varia com a instância ao qual ele é aplicado. Bom, por que para 100.007 foi muito mais rápido do que para 100.003? Bom, vamos dar uma olhada aqui no algoritmo. Aqui, né? Vamos ver aqui a função menor
valor. O que essa função faz, gente? Ela roda esse loop aqui, no qual ela calcula, faz uma divisão aqui, ou pelo menos calcula o resto, certo? Chama a função módulo e faz f igual a f mais 1, e o tempo dela é gasto aqui nesse loop. Bom, então o meu consumo de tempo, certo? Ele é, olhando para cá, dá para a gente perceber que o consumo de tempo aqui é proporcional ao número de vezes que esse loop será executado. O que aconteceu com o 100.003, gente? Como ele é primo, isso aqui foi executado 100.003 vezes durante aqueles 4 alguma coisa segundos. Para 100.007, ou para o 10, para 100.007, foi executado 97 vezes. Só, muito menos do que a 100.000 e não sei quantas. Certo? Para 10 foi executado 2 vezes. Então, a gente percebe aqui que isso aqui serve também para a gente introduzir o conceito de pior caso. Tá bom? Ou seja, qual que é o pior caso para esse algoritmo de fatoração aqui? É a fatoração de um número primo. E quanto tempo que ele vai demorar para fatorar um número primo? Gente, é proporcional ao valor desse número primo. Bom, vocês concordam com isso? Se o número não for primo, aí complica um pouco, porque ele vai até o primeiro divisor. Tá bom? O segundo pior caso, que é o caso das chaves criptográficas, certo? É números semiprimos, que são um produto de 2 primos. Certo? Que ele vai ter que achar o maior. Se forem 2 primos grandes, ele vai demorar um tempão para achar o menor fator. E a gente caracteriza essa complexidade aqui, certo? Dessa forma aqui, por enquanto. Certo? Ou seja, ele vai crescer linearmente com o valor do primo. Bom, agora vamos fazer mais uns experimentos aqui. Deixa eu pôr o 100.003 aqui. Tá bom, gente? Uma vez aqui, deu 4,35 alguma coisa. Aqui deu 4,10. Deixa eu fazer outra vez. Aqui deu 4,07. Tá bom, gente? A mesma função, o mesmo código, a mesma entrada. Tem pequenas variações aqui. Bom, isso é para que eu estou dando esse exemplo aqui, gente? Para vocês já desistirem logo de querer ser muito precisos. Bom, essas capturas de tempo em computadores, o ambiente de execução real de um programa, ele é muito complicado. Certo? Ele está aqui coexistindo com diversos outros programas. Ele tem os sistemas operacionais empregam uma série de técnicas, certo? De movimento de informação entre o disco e a memória. Então, se a informação que você precisa já está na memória, aquela execução ele anda mais rápido. Se não estiver na memória, naquela outra execução ele vai demorar um pouco mais. E estar na memória ou não depende, por exemplo, de outros programas que estão disputando essa mesma memória física, certo? O sistema operacional fica dividindo esse recurso escasso que é a memória, certo? Entre os diversos programas que estão executando ao mesmo tempo. Então, não tem, pelo fato de ser o mesmo programa e a mesma entrada, não quer dizer que vá gastar exatamente o mesmo tempo num mesmo computador. Bom, mais uma coisa para a gente pegar. Mas isso quer dizer que a gente não consegue dizer nada sobre esses algoritmos, sobre esse algoritmo? Não é bem assim.